Graça e paz, amém? Bom estarmos juntos, celebrarmos ao Senhor, e eu quero saudar não só os irmãos aqui presentes, mas quem está também nos acompanhando através de uma rede social, e a nossa oração é que, assim como os hinos que nós já cantamos alcançou o seu coração, agora a palavra de Deus também possa alcançar. Eu não sei há quanto tempo, mas preguei aqui sobre um personagem que eu gosto muito, vou usá-lo de novo, que é o Bartimeu, e me lembro que naquela ocasião eu peguei sobre o tema que era o seguinte, passos para se alcançar um sonho, e eu estava falando sobre o sonho. Se não me falha a memória, eu acho que eu preguei foi no final do ano passado. Então, tem mais de 6 meses. Só que, nessa ocasião, eu falei sobre projetos, sonhos e que a gente precisa fazer para alcançar esses sonhos. Hoje eu quero falar, usando o mesmo personagem, mas falar sobre empecilhos ou estorvos que estão presentes na nossa vida para que esse sonho seja alcançado. 5, 7 anos atrás, talvez, havia uma propaganda nas mídias brasileiras que a temática era o seguinte: eu sou brasileiro e não desisto nunca. Quem se lembra dessa frase ou desse, né? Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Se a gente puder trazer para a nossa realidade, a gente poderia usar o seguinte tema: eu sou crente e não desisto nunca. Porque a gente enfrenta problemas, dificuldades, estorvos. Se você for procurar lá no dicionário, vai encontrar um monte de sinônimos, significados: empecilho, obstáculo, dificuldade, qualquer coisa que atrapalhe, ou o atrapalho, né, tem lá como significado, vai ser sinônimo da palavra estorvo. E nós estamos começamos no domingo passado, na semana passada, o segundo semestre desse ano. E aí muitas etapas de projetos que a gente tinha para esse ano já foram vencidas, né? Quem estuda aí por período em universidade, né, ou quem está na escola, mas tem lá o primeiro semestre, enfim, existem projetos que a gente estabelece e que a gente vai queimando etapas. Mas nós estamos, hoje é o segundo domingo, então nós estamos começando a segunda etapa. E não seria incomum se a gente pudesse perguntar e alguém dissesse assim: não, tem algumas coisas que eu não consegui. Alguns projetos que você começou e talvez você tenha desistido, mas eu quero usar essa figura hoje, esse personagem, esse exemplo na palavra de Deus, de um encontro de um homem com Jesus, para dizer para você: não deixe que os estorvos atrapalhem a busca do seu sonho. Você é crente, e crente não desiste. Crente, eu sou crente e não desisto nunca. Com esse entusiasmo que você está, você não vai desistir, né? Então vamos falar assim, não está nisso na mensagem, não, eu pensei isso agora, tá? Então vamos falar assim: eu sou crente e não desisto nunca. Vamos lá? Eu sou crente e não desisto nunca. O crente, ele pode até se render, mas ele não desiste. Olha que coisa filosófica. Você às vezes se rende, né? Se rende por quê? Porque você foi vencido, porque a vontade de Deus não era exatamente a sua, mas você não desistiu, você foi até o fim. Então, não desista. E eu quero que você abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 10, se você não sabe de cor, tá? Se sabe de cor, não precisa nem abrir. Mas se você não sabe ainda, Marcos capítulo 10, de 46 a 52. Eu estou preparando, né? Estou amadurecendo uma outra mensagem. E aí eu estou de um texto também decorado, que é
a visão de Isaías do trono, capítulo 6. E aí, quando eu vou pregar, eu gosto de ter o texto na memória para a gente voltar ao texto. Então, eu uso isso como desafio. Vá para casa hoje, e aí tente decorar esses 5, 6 versículos aí, são pequenos. Amém? Todo mundo achou? Marcos 10, 46 a 52 vai dizer assim: depois foram para Jericó, Jesus e seus discípulos e uma grande multidão. E saindo eles de Jericó, Bartimeu, filho de Timeu, o cego, estava assentado à beira do caminho, mendigando. Este, quando ouviu que era Jesus, começou a gritar, dizendo: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Parando Jesus, mandou que o chamasse, e eles disseram: Tem de bom ânimo, o mestre te chama. E ele, levantando, lançando de si a sua capa, foi ter com Jesus. E Jesus lhe disse: Que queres que eu te faça? E ele respondeu: Mestre, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo começou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos orar? Ó Deus, nós queremos agradecer pelo relato de Lucas, de Mateus e também de Marcos, desse encontro de Jesus com um cego. Aprendemos aqui com o poder transformador, imensurável de Jesus, mas aprendemos aqui com esse homem e queremos tirar dele lições para aplicar na nossa vida, comportamentos para que a gente possa alcançar sonhos, desejos, anelos, aquilo que Deus está proposto para nós, para que a nossa vida seja uma vida melhor. Então nos ajuda a sair daqui dispostos a colocar em prática e a não deixar que os estorvos possam impedir que nós alcancemos sonhos, principalmente os sonhos que o Senhor tem para nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um encontro fantástico, dentre todos os encontros que Jesus teve, ou que algumas pessoas tiveram com Jesus. E se eu não estou enganado na minha análise, a única pessoa que foi e que teve um encontro com Jesus, até um encontro bem intencionado, e não teve a sua vida mudada, foi um homem que o título, se não me falha a memória, está lá em Marcos capítulo 10 também, é o mancebo de qualidade. Ele chegou para Jesus e pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz para ele o que era para fazer, só que ele não obedeceu, e aí ele perdeu a oportunidade de transformação de vida. Nesse encontro aqui, a gente vai encontrar, ou vai ver, um homem que ele tinha um anelo, tinha um desejo, tinha um sonho, uma vontade, algo que era natural e que talvez isso nos faz crer que ele talvez já tivesse visto ou já tivesse possibilidade de ver. Em outras narrativas correlatas a essa, você vai ver que quando Jesus pergunta a ele: que queres que eu te faça? E aí Jesus restitui a vida dele, a vista dele, a Bíblia diz que ele voltou a ver. Então, provavelmente, o Bartimeu era alguém que já tinha experimentado essa coisa interessante, importante, maravilhosa, que é a visão. Não sabemos porquê, mas ele se encontrava cego. E aí eu quero aprender com Bartimeu algumas dificuldades que ele enfrentou e que nós enfrentamos no nosso dia a dia, mas que não podem ser e não devem ser empecilhos para que a gente alcance aquilo que a gente deseja ou aquilo que a gente está sonhando, principalmente se esse sonho é um sonho que vale a pena lutar.
No encontro de Jesus aqui com Bartimeu, o primeiro estorvo que Bartimeu encontra para que ele pudesse ter a sua vista, a sua visão restaurada, é o estorvo da concorrência. A concorrência ela pode ser colocada como competição, como outras pessoas que vão querer a mesma coisa que você, outras pessoas que vão querer o mesmo lugar que você, outras pessoas que vão querer o mesmo desejo, ou vão ter o mesmo desejo que você. E na vida ou em qualquer lugar, nós vamos sempre encontrar concorrentes. Sempre vamos encontrar concorrentes. Talvez você se lembre aí, quando você estava começando a namorar, ou querendo namorar, né? Quem é mais tímido fala assim, não, eu não vou chegar nela, ou não vou chegar nele, né? Porque quem sou eu? Tem muita gente na minha frente. Talvez no seu primeiro emprego, né? Quando você foi buscar, você não, tem gente que já está mais habilitado, ou está mais na frente. Quando você foi estudar, ou foi procurar, quem sabe, uma universidade pública, você pensa, não, tem muita gente que está mais habilitada. Queridos, nós sempre vamos encontrar concorrentes. Mas a concorrência na vida não pode ser um estorvo, um atrapalho ou um impedimento para que a gente alcance o nosso sonho. E aí eu me lembro aqui, dentre tantos outros nos encontros de Jesus, a concorrência que aquela mulher hemorrágica teve. Uma mulher que estava sangrando há 12 anos. Uma mulher que viu, quando Jesus passava naquela cidade, a última possibilidade de ser curada, porque a Bíblia diz que ela tinha gasto todos os seus haveres, todo o seu dinheiro, e quem gasta um dinheiro durante 12 anos, provavelmente isso me leva a crer que não era alguém que fosse pobre. E ela gastou o seu dinheiro com o que havia de melhor, mas aí ela ouve que Jesus vai passar. Ela tinha contra ela a concorrência da sua própria saúde, da questão judaica, ela era considerada impura, da sua própria fraqueza física, porque ela estava sangrando durante 12 anos, e da concorrência que estava contra ela de uma multidão. E ela vai até Jesus, e você conhece a história, e ela pensa assim, não dá para trocar em Jesus, mas se eu simplesmente tocar na orla, no manto, eu vou ser curado. E muitos tocavam Jesus naquele dia, mas a Bíblia só relata que só ela tocou e foi curada. Nunca pense você que você é incapaz. Nunca pense você que você, na competição com os outros, você está em último lugar. Nós somos e enfrentaremos concorrência. E a concorrência, ao invés de nos impedir, ela deve nos estimular a que consigamos ou a que prossigamos no nosso desejo, no nosso sonho, no nosso anelo. A concorrência é um estorvo, mas como crente em Cristo Jesus, nós vamos usar a concorrência como trampolim para alcançar o nosso objetivo. Segundo estorvo para que nós, às vezes, desistamos ou sejamos chamados a desistir do nosso desejo ou do nosso sonho. Segundo estorvo é o anonimato. Eu acho interessante a narrativa desse texto aqui, porque em outros textos vai dizer assim, o cego de Jericó. Lá em Mateus vão dizer que não era nem um cego, vai dizer que eram dois cegos. Mas aqui Marcos ele faz questão de chamar esse cego de anônimo, de como a gente diz no conceito popular, um Zé Ninguém, um zero à esquerda, alguém que não merecia uma atenção, porque quando ele começa a relatar, ele diz assim, saindo eles, Jesus e seus discípulos, de Jericó, uma grande multidão, Bartimeu, o filho de Timeu. Aqui o Marcos, ele faz questão de dizer que esse homem nem nome tinha, porque se você olha para Bartimeu, aí você vai ver que Bartimeu não era nome dele.
O prefixo bar significa filho de. Lá em Mateus 16, no texto até que a irmã Deliane falou aqui no início. Quem diz os homens que eu sou? E aí Pedro vai dizer assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus vai dizer para Pedro assim, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Ou Simão, filho de Jonas. O Bartimeu era um anônimo. Ele era apenas o filho de Timeu. Todos nós, para a grande maioria, esmagadora, somos anônimos. Todos nós. Nós somos conhecidos de pouquíssimos. Mas isso não deve fazer nenhum de nós desistir do nosso sonho. Eu não sei qual é o sonho que você projetou para esse ano, para essa segunda metade do ano. Eu sei que você vai encontrar dificuldades porque você vai ser conhecido como ninguém. Aquela mulher, por exemplo, Cirofenícia, lá em Mateus capítulo 15 tem a narrativa do episódio, ou a mulher cananeia em alguns textos, vai dizer que ela estava atrás de Jesus durante muito tempo, e ela ia atrás de Jesus. E ela vai atrás de Jesus gritando, tenha compaixão de mim, e ela usa o mesmo termo que o Bartimeu usou, filho de Davi, tenha compaixão de mim, filho de Davi, tenha compaixão de mim. 2 pessoas na Bíblia chamam Jesus de filho de Davi. E aí os discípulos, não suportando mais aquela insistência da mulher, dizem para Jesus, Jesus, despede essa mulher, a gente já não está aguentando mais. Jesus fala assim, eu não vim para as ovelhas, eu vim para as ovelhas perdidas, não vim para os estrangeiros. E depois Jesus usa um termo que diz assim, não é justo, não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela era tão desconhecida e se considerava tão pequena que ela diz para Jesus, Senhor, eu sou essa cachorrinha que o Senhor está falando aí. Eu não preciso do pão, eu preciso apenas da migalha. E Jesus volta para a multidão e fala assim, nunca vi em Israel tamanha fé. Pode ir embora que teu filho já está curado. E por aquele horário que ela teve com Jesus, quando ela chega em casa, ela pergunta assim, que hora que ficou curado? Ela soube que era a hora que Jesus tinha liberado a cura, a restauração. Se ela se considerasse alguém, você não me chamou pelo nome, não, eu não sou ninguém, também eu não quero, ela não teria recebido. Nós precisamos ser insistentes. E o anonimato não deve nos chamar, não deve nos impedir, ou não deve ser estorvo para alcançar o meu sonho, o meu anelo, o meu desejo. Terceiro estorvo que nós encontramos na busca do nosso desejo, que Bartimeu encontrou para que ele pudesse ser curado. Invisibilidade social. Todos nós somos ninguém para alguém. Talvez, assim, dos brasileiros mais conhecidos hoje, dentre um brasileiro, dentre tantos brasileiros, talvez um dos mais falados no mundo hoje, por conta do futebol, seja Neymar. Mas nem Neymar, se ele for nos rincões, por exemplo, do Brasil, numa tribo, ou em um lugar em que não tenha, por exemplo, acesso à informação, ele vai chegar lá, e aí alguém vai perguntar, você sabe quem é esse aqui? Não sei não. A invisibilidade social, ela nos coloca como pessoas que no contexto social, às vezes a gente nem existe. Eu estava lendo sobre invisibilidade social algum tempo atrás, e aí um mestre ou doutor, não me lembro aqui qual era o que ele ia fazer, se era defender a tese de mestrado ou doutorado, mas acho que era doutorado. Ele, numa universidade, para fazer a pesquisa sobre invisibilidade social, ele
passou a chegar mais cedo, e num trailer ou numa casa antes, ele trocava roupa, colocava roupas bem simples, bem sujas, mudava a sua, não sei se punha barba ou alguma coisa assim, colocava algum adereço que o impedisse de ser reconhecido. Ele dava aula na universidade, e ele ia para a calçada, e ele ficava varrendo lá a calçada todo dia. E ele fez isso durante algum tempo, não sei se 3 meses, 6 meses, durante algum tempo, para que ele pudesse provar lá e escrever sobre a sua tese. E aí ele vai descrever que enquanto ele dava aula, enquanto ele era o bambambam lá, todos o conheciam. Mas quando ele era um faxineiro, um mero faxineiro, muitos sequer, não todos, mas a maioria sequer dava bom dia, sequer o cumprimentava. Nós somos assim. Não esperemos nós ser reconhecidos, ser aplaudidos. Nós vamos sempre encontrar na nossa luta, no nosso desejo, na luta pelo nosso desejo, pelo nosso anelo, pelo nosso sonho, vamos encontrar essa condição de sermos, muitas das vezes, invisíveis, socialmente falando. Em quarto estorvo que Bartimeu encontrou para alcançar o seu desejo, mas ele tinha o seu desejo muito certo, muito claro, é o estorvo do preconceito. Bartimeu, ele era alguém que não tinha nome, mas ele tinha uma caricatura, e a caricatura ele era cego. Saindo eles de Jericó, Jesus, uma grande multidão, Bartimeu, isso seria suficiente. Mas a Bíblia diz lá, Bartimeu, o cego. Não era um Bartimeu qualquer. O que caracterizava aquele homem, aquele rapaz, era o fato dele ser cego, ele era conhecido como cego. No versículo 49 vai dizer assim, mandaram chamar, e quando chamaram, levantou-se o cego. Todos nós temos limitações. E Bartimeu, além de ser cego, mendigo, ele sofria, além de ser mendigo, ele sofria com o preconceito de ser cego. Nós também podemos sofrer por algum preconceito, não sei, talvez você já tenha sofrido o preconceito por causa da sua cor, da sua religião, da sua defesa da sua fé, por causa do seu tamanho, por causa do seu peso, por causa da sua idade. Quantas pessoas vão procurar emprego e não conseguem porque já passou de uma certa idade? Lembre-se da mulher samaritana. Se dependesse dos discípulos de Jesus, aquela mulher samaritana e aquela toda a vila dos samaritanos que foi evangelizada, não seria. Se Jesus fosse preconceituoso, como muitos de nós somos, ou como talvez todos nós sejamos, aquela mulher não seria evangelizada, porque quando Jesus, no capítulo 4 de João, manda os seus discípulos até a vila comprar alimento, ele ficou ali no poço, Sicar, e quando uma mulher chega para pegar água, Jesus fala assim, dá-me um pouco dessa água, e ela diz para Jesus assim, como sendo tu judeu, ousa pedir água minha, que sou mulher samaritana? Jesus diz para ela, se você conhece quem te pede água, tu pediria, ele daria água da vida, água da vida. E ela diz assim, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que cavou este poço e deixou água aqui para nós e para os nossos descendentes? Jesus falou, quem beber dessa água voltará a ter sede, agora quem que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aí ela começa a interessar, e Jesus fala assim para ela, e ela diz para Jesus, então me dá dessa água para que eu não venha mais aqui buscar. Jesus fala assim, você não está entendendo nada. Chama o seu marido, vem cá. E aí Jesus fala para ela, você já teve 5 maridos, tu és profeta. E aí Jesus fala para ela do amor de Deus. Ela conhece Jesus como Salvador e ela vai chamar toda a sua vila. E aí as pessoas dizem assim, não é pelo que tu dizes, mas é porque nós vimos. Os discípulos, quando chegam lá, eles ficam
assim, estupefato, porque Jesus estava conversando com uma mulher samaritana, só que eles não falaram nada. Preconceito, todos nós sofremos, mas o preconceito não pode ser empecilho para que eu e você alcancemos o nosso desejo, o nosso sonho, o nosso anelo. O quinto estorvo que Bartimeu enfrentou foi o estorvo da cegueira. Todos nós temos limitações, e a limitação de Bartimeu era ser cego. Ele ouvia, tanto ouvia que quando ele ouviu que era Jesus, ele falou assim: está aí, eu preciso conhecer esse homem. Ele falava, e o que ele mais sabia fazer era falar alto. Ele começou a gritar. Ele usou aquilo que ele tinha de melhor. Todos nós temos limitações, todos. Semana passada eu estava compartilhando lá em casa, compartilhando com o pastor, como que Deus me fez vencer uma dificuldade na faculdade. Gente, eu adoro, mas sou louco por matemática. Pensa num cara louco por matemática. E eu tinha saído umas 3 vezes de matemática. Não faço depois, não faço. Estou terminando o curso, não tem para onde fugir, tem que fazer. Aí Deus coloca lá uma professora, paciente. Deus coloca no meu coração: você consegue. Uma filha, uma esposa que faz assim: você consegue. Eu falei: eu vou conseguir. Moral da história: fui aprovado com média 9,5. Gente, só Deus mesmo faz isso comigo. Só Deus. Porque nem eu. Mas todos nós somos limitados. Todos nós somos limitados. E a gente não pode deixar que a nossa limitação impeça de alcançar o nosso sonho. E às vezes a gente tem tantas outras virtudes, outras capacitações, mas a gente se prende nas limitações. Bartimeu, cego, limitado, a sua natureza o limitava com a cegueira, mas ele não deixou que esse estorvo alcançasse ou impedisse de alcançar o seu desejo. Número 6, o sexto estorvo que às vezes nós encontramos e que nos atrapalham na busca do nosso sonho é o ruído, distrações. Às vezes a gente perde o foco. Bartimeu estava lá, é Jesus, e aonde Jesus estava, Jesus era pop, tinha uma grande multidão. Então você imagina o burburinho. Eu fico imaginando, na minha mente criativa, a mãe falando assim: Jesus, coloca a mão no meu filho. O outro fala assim: Jesus, eu preciso da sua cura nisso, naquilo. Outro, eu tenho que tocar em Jesus. Outro, e Bartimeu está ouvindo aquilo, aquele burburinho, aquele movimento, aquele fala. E ele não podia se distrair, porque existem coisas, querido, na nossa vida que ninguém vai fazer pela gente. Já pensou nisso? Tem coisas que até a gente recebe uma ajuda. Essa semana eu venci um outro medo. O medo da agulha, gente. Pensa num homem forte. Eu aplico injeção, porque eu sou enfermeiro. Não tem dificuldade. Se você quiser tomar injeção, e aplico muito bem. Mas não gosto. Se eu pudesse ir lá no posto e falar assim: gente, toma injeção no meu lugar. Tomei. Passei mal não por causa da injeção. Reação. Mas ninguém podia fazer isso por mim, ninguém. Eu tive que ir lá e vencer esse medo de agulha, esse medo de seringa. Mateus, cadê Mateus? Assuma essa responsabilidade, meu filho vai tomar a sua injeção. Bartimeu, ninguém podia fazer isso por ele. Aí o que ele começou a fazer? Gritar. Ele não deixou que o ruído, ou seja, o distraísse. Ele podia ficar pensando assim: Jesus é bom mesmo, esse Jesus, ele cura mesmo. Olha quanta gente vem aqui. Bartimeu, ele focou. E aí, ao invés de se deixar se distrair, o que ele fez? Ele começou a gritar. Existem coisas que só você vai poder fazer. E não deixe que o ruído atrapalhe na busca do seu sonho, do seu anelo e do seu desejo.
O sétimo estorvo que nós muitas vezes encontramos para alcançar o nosso sonho: desestímulo. Gente, talvez desses 11 que eu listei aqui, talvez pudesse listar mais, se a gente for encontrar nos encontros de Jesus, a gente vai encontrar outros estorvos, mas aqui em Bartimeu eu listei 11. Talvez esse seja o maior. Porque em tudo que você vai fazer na vida, sempre vai ter alguém que vai dizer assim: isso não vai dar certo. Principalmente aquele que não faz nada. Isso é na igreja, isso é no ministério, isso é no estudo, é no trabalho, é em qualquer coisa que você vai fazer. A pessoa que não faz, a pessoa que faz, ela diz assim: não, vai, eu fiz e deu certo. Talvez você tenha um pouquinho de trabalho, talvez não é bom seguir esse caminho, mas a pessoa que não faz, ela nem sabe, mas ela começa a dizer assim: não, isso não vai dar certo, não. Pintar desse jeito, fazer desse jeito, botar o tijolo desse jeito, estudar dessa forma, estudar de noite, não, isso não vai dar certo, não. Desestímulo. E olha só, os desestímulos estão mais perto do que a gente imagina. Porque muitas vezes eles estão dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, dentro do nosso próprio ambiente familiar. Quantas vezes, por exemplo, e aí uma situação que não deve ser muito incomum, uma mulher está querendo tirar a carteira de motorista. O marido fala o quê? Ih, consegui não, hein? Você é muito nervosa. Vai conseguir não, você treme muito, impaciente, você, quando vê um carro do lado, você já quer sair. Isso não vai dar certo, não vai dar certo. Quantas vezes o marido ele quer fazer um outro curso, uma outra universidade, uma outra graduação? Ah, não vai não, porque chegar de madrugada, tem muito bandido, tem isso, tem aquilo. Os desestímulos estão mais próximos do que você imagina. Aonde estava o desestímulo para o nosso conhecido homem chamado de paciência, Jó? Estava onde? Dentro de casa. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Onde estava o desestímulo para Jesus? A Bíblia diz lá em João 1, ele veio para o que era? Vocês estão aí? Ele veio para o que era? Seus. Quando a Bíblia fala seus, Jesus veio primeiro para a sua família, sua linhagem, sua casa, seu povo. Mas os seus não receberam. A Bíblia vai dizer que os irmãos de Jesus não confiavam nele, não acreditavam. Quando a gente vê Tiago e Judas, que eram irmãos de Jesus, escrevendo carta, sendo pilares da igreja, isso aconteceu depois que Jesus morreu, ressuscitou, e aí eles acreditaram e aceitaram e puseram a sua fé no Jesus ressurreto. Então, querido, preste atenção. Mesmo se você esteja sofrendo, se você tem um anelo, um sonho, um desejo, um projeto, você entende que isso é de Deus, e que você está enfrentando alguma resistência, e às vezes essa resistência pode vir até de casa, não deixe que o estorvo atrapalhe você alcançar esse projeto. Não deixe que o desestímulo seja um fator que vai dizer assim: não use isso como desculpa. Muito pelo contrário, faça como Bartimeu. A Bíblia diz que quanto mais eles falavam, mais ele gritava. Ele começou a gritar, o povo começou a dizer: cala a boca, Bartimeu, cala a boca, Bartimeu. Jesus não vai te ouvir não, mas quanto mais eles falavam, mais Bartimeu gritava. Não deixe que o desestímulo atrapalhe a busca do seu sonho. O oitavo estorvo que às vezes a gente encontra na nossa luta para alcançar o nosso sonho. O oitavo estorvo é o desânimo. O desânimo faz parte, muitas vezes, da natureza humana. Uns mais, outros menos. Não é à toa que Jesus, lá em João 16, 33,
Ele vai fazer um alerta e ele vai nos encorajar. João 16:33 vai dizer assim: no mundo tereis aflições, problemas, dificuldades. Não existe aqui no mundo promessa de que a gente vai viver uma serenidade perene, plena, completamente sempre. Não. Jesus advertiu: no mundo vocês vão ter problemas. Mas ele diz o quê? Tente, não desanime. Eu venci o mundo. Já ouvi alguém dizer assim: se Jesus venceu o mundo, nós vamos vencer também. Não, gente, o mundo já está vencido. É por isso que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que nós somos o quê? Mais do que vencedores, pronto. Mas a gente não pode perder o ânimo. Mas eu não sei se você conhece, ou lidou, ou lida, ou na sua vida, né? Ou durante a sua vida, ou durante algum tempo da sua vida, você já lutou com gente desanimada. Gente, o desânimo, ele é contagioso. Se você ficar 10 minutos conversando com alguém desanimado, daqui a pouco você está falando, tinha um desenho antigamente, Ô Vida, como é que era o nome do desenho? Ô Vida ao céu. Era o Papalégua, né? Hã? Hiena, sei lá o que é pegar Papalégua. É porque não é da minha época. Não é da minha época. Eu sou mais novo. Mas tem gente que só vive assim, reclamando, ou seja, desanimado. E a Bíblia é contra o desânimo, gente. Deus é um Deus animado. Existem situações que dá vontade da gente desistir, e existe, a gente perde o ânimo, mas recobre o ânimo. Se você for observar na Bíblia, por exemplo, vai encontrar várias vezes Jesus falando para algumas pessoas: tenham ânimo. No Velho Testamento, Deus quando chamou, e aí eu quero aqui só citar para você, assim, por que às vezes a gente fica desanimado? Quando Deus chamou o Josué, e ele dá uma missão a Josué, ele diz assim, ô Josué, Moisés morreu. Moisés morreu. Eu acho engraçado, porque Deus é engraçado. Ele chama Josué e fala assim, Moisés morreu. Josué não sabia que Moisés tinha morrido, não. Josué falou, morreu. E aí, Senhor, agora é contigo. É tu que vai pegar esse povo aí, obediente, esse povo legal, esse povo assim, que é só você falar, eles já estão juntos. É tu que vai pegar esse povo, vai atravessar o Jordão e vai botar na terra prometida. O que Josué, teria um sentimento muito pior que Josué. O que Josué sentiu? Desânimo. Pegar esse povo que queria matar, apedrejar Moisés. Esse povo, Senhor, eu imagino Josué conversando com Deus, Senhor, esse povo a gente queria, eu e Caleb, nós fomos lá ver a terra prometida, já passamos para o outro lado, esse povo é um povo ruim. E Deus, naquele capítulo 1 de Josué, ele fala para Josué 3 vezes, Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Faça a força, ou seja, faça a sua parte, mas não perca o ânimo. Josué ele estava desanimado diante do desafio. E muitas vezes a gente vê um desafio, um gigante tão grande na nossa frente, que a gente fica desanimado. No Novo Testamento nós vamos encontrar Jesus, por exemplo, falar sobre ânimo algumas vezes. Por exemplo, ele falou para aquele paralítico lá de Cafarnaum. Jesus estava em casa. Aquele paralítico devia ser uma pessoa legal, boa, gente boa. Porque 4 amigos dele, a Bíblia diz, 4 amigos pegaram ele da onde ele estava, fizeram uma maca, fizeram uma cama lá, amarraram lá umas hastes lá onde ele estava deitado, caminharam com ele, foram até a casa onde Jesus estava. Havia uma grande multidão dentro da casa, em volta da casa, e eles disseram para
Talvez um para o outro dizendo assim, nós não vamos voltar com esse cara não. Trazer esse cara aqui já foi difícil. Agora imagina a gente voltar com ele nas costas de novo, cansado como nós já estamos. Eles tiveram uma ideia, foram lá em cima, subiram, tiraram o telhado, e daqui a pouco Jesus está curando, cura um aqui, cura outro ali, Jesus olha para cima, está vendo um buraco sendo feito. Jesus continua, daqui a pouco ele está descendo, vendo uma maca descer. Ele olha para o paralítico aí, vendo que os fariseus estavam ali só observando, que tinha gente ali para atrapalhar. Eram os chamados fariseus. Aí os fariseus olham para Jesus e ficam observando o que Jesus ia fazer. Jesus, conhecendo o coração deles, Jesus perguntou para eles assim, qual que é mais fácil? Dizer para o paralítico, perdoados são os seus pecados, ou toma o teu leito e anda? Gente, era mais fácil dizer perdoados são os pecados, porque isso é subjetivo. Ninguém está vendo. Aí Jesus diz, para que você saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu vou fazer o mais difícil. E o mais difícil é dizer ao paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. Mas Jesus olha para ele e diz assim antes, tem bom ânimo. O cara já estava tanto tempo prostrado em cima de uma cama que já tinha um desânimo mental. Já fazia parte, já estava grudado nele, o desânimo. Outra vez Jesus vai falar para aquela mulher que eu citei ainda agora, a mulher hemorrágica. 12 anos. E aí quando ela toca em Jesus, falou, alguém me tocou. Pedro fala assim, Senhor, está de brincadeira. A multidão está te apertando. O Senhor está dizendo que alguém te tocou. Ele falou, olha, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Aí a mulher, não podendo passar desapercebida, ela falou assim, Senhor, fui eu. Jesus falou assim, calma, tem bom ânimo. Ela tinha ficado desanimada, porque eu imagino aquela mulher gastou tudo que tinha. Talvez ela tenha até pego empréstimo. Se ela tinha herança, ela desfez. Ela fez tudo e ela já estava desanimada. E ela olha para Jesus como a sua última esperança. E Jesus fala assim, fique animado, ou seja, tenha bom ânimo. Por último, entre outros, Jesus vai falar, tem bom ânimo para os discípulos. Jesus manda os seus discípulos irem pegar um barco e ir na frente. Ele ia despedir a multidão, foi para o monte orar. Lá, pela 4ª vigília da noite, e aí começou uma tempestade e os discípulos estão remando, só que não tinha motor, era tudo no braço. E eles estavam já ofegantes. E lá pela 4ª vigília da noite, se você não sabe 4ª vigília da noite, que horas são, as vigílias eram contadas de 3 em 3 horas, começava às 6 horas da manhã. 6 horas da tarde, melhor dizendo. Então, de 6 às 9, primeira vigília. De 9 às 24, segunda vigília. De 24 às 3 horas, terceira vigília. Jesus já está indo na última parte da madrugada. E os discípulos conversando com o outro, ele falou que vinha. Mas como? Como vim? Se não tinha barco. Como vim numa tempestade dela? Eles olham e veem uma imagem. E aí, um começa a dizer para o outro, fantasma. Você imagina a pessoa cansada, aí fazendo mais força, porque todo mundo está com medo do fantasma. E Jesus vai se aproximando, e o fantasma vai chegando perto, no caso, né? E eles estão indo, e o fantasma se aproximando, e Jesus fala assim, calma, gente! Que fantasma o quê? Sou eu, gente. Tenham bom ânimo. O que me fascina de Jesus nesse encontro aqui, é que aqui, como nós, muitas das vezes, os discípulos estavam enfrentando tempestades por dentro. E ele fala aos discípulos, calma. Em outra situação, ele se levanta e antes de falar aos discípulos, ele fala ao mar, cala-te, aquieta-te, tempestade por fora. Mas a gente não pode perder o ânimo diante das dificuldades.
o Bartimeu enfrentou esse estorvo para que ele pudesse vencer e alcançar o seu anelo. Não desanime, não deixe que o desânimo atrapalhe você. Você é crente, e crente não desiste? Gostei do entusiasmo. Número 9, o nono estorvo que às vezes enfrentamos para alcançar é o apego. Bartimeu grita, ele diz assim, para, e ele continua gritando, aí Jesus para e diz assim, chama o cego. Jesus parou, observe que Jesus não foi até ele, Jesus parou e falou assim, traz ele aqui. Aí aquelas pessoas que estavam dizendo, cala a boca, Bartimeu, falam assim, Bartimeu, tem bom ânimo, Bartimeu, o mestre se chama. Quando Bartimeu ouve isso, ele dá um salto, joga a sua capa e vai ter com Jesus. Apego, presta atenção aqui, a capa de Bartimeu, muito mais do que ser uma cama para ele dormir, com certeza o era. Muito mais do que ser uma coberta, com certeza o era. Muito mais do que ser um símbolo de proteção quando ele estava sentado pedindo a esmola, e com certeza o era. A capa de Bartimeu, não se esqueça desse detalhe, era uma chancela dada pelo governo de Roma para que ele pudesse ser um mendigo reconhecido oficial. Não era, aquilo não era algum país do mundo como a gente conhece aí, França, que os mendigos ficam na rua, não é. Roma chancelava e dizia assim, você pode ser mendigo, você não pode. Ele, quando ouve que Jesus estava chamando ele, a primeira coisa que ele faz é o quê? Jogar a capa. Jogar a capa, querido, significa abrir mão. Aquilo, imaginemos que quando ele joga a capa, já tinha um monte de gente esperando assim, agora essa capa é minha e eu que vou mendigar. E ele estava abrindo mão de ou da sua zona de conforto. E quando ele abre mão, ele está dizendo assim, nunca mais eu vou ter direito a mendigar. Eu aprendo com Bartimeu aqui, que um dos estorvos que atrapalha a nossa vida, a nossa conquista, é apego. Muitas vezes nós nos apegamos a coisas, a local, a pessoas, e às vezes tem um sonho lá na frente para a gente chegar e a gente não consegue, porque não abriu mão. Se você quiser chegar a algum lugar e esse lugar é distante, não dá para levar tudo. Algumas coisas têm que ficar. Talvez eu esteja falando para aqui algumas pessoas que estão querendo chegar lá longe, mas estão com um namoro que está atrapalhando. E sabe que esse namoro não é de Deus, que esse namoro os pais já disseram, a igreja já disse, as pessoas já disseram, mas estão querendo levar. Isso é um apego que vai atrapalhar. Eu olho para Pedro e vejo Pedro em duas situações. Se você observar o nome Pedro, depois de Jesus, principalmente nos evangelhos, é o nome mais citado. Por quê? Pedro abriu mão. Primeiro ele desapegou-se quando ele fez a maior de todas as pescarias que ele tinha feito. Talvez se fosse eu e você naquela situação, não faríamos o que Pedro fez. Não sei se eu faria. Ele tinha pescado a noite toda e não tinha pescado nada. Joga a rede, não vem nada, joga a rede, não vem nada. Quem sai para pescar, sai com alguns objetivos. Quer pescar muito peixe, peixe grande, peixe bom. Ele não pegou nada. Chega Jesus e diz assim, olha, vou conversar um pouco aqui com a multidão no seu barco. Daqui a pouco de conversar, Jesus conversou bastante, e aí Jesus fala assim, Pedro, agora nós vamos pescar. Pedro fala assim, Senhor, pescar? Eu pesquei a noite toda. Esse lugar aqui só dá peixe de noite. Agora o Senhor fala bem, minha rede acabei de lavar, agora eu vou jogar a rede só onde o Senhor mandar. E aí Jesus fala assim, bom, vamos mais para frente. Chegando lá, jogaram a rede, a rede veio cheia. A Bíblia diz que foi aquela maior pescaria. Ele podia dizer assim, Jesus, ó, está liberado, vai embora.
Daqui a um dia eu vou chamar o senhor para vir aqui de novo. Mas Jesus faz um convite para ele e diz assim: Pedro, vem a mim. Eu vos farei pescadores de homens. A Bíblia diz que Pedro largou tudo. O barco era o lugar onde Pedro se sentia seguro. O barco era o lugar onde ele ganhava vida. E lá na frente ele estava num barco. E aí, neste barco, no episódio que eu contei ainda agora, Jesus se aproxima. Jesus diz para ele: não é fantasma, sou eu. Aí Pedro diz: Senhor, se és tu, manda que eu vou ter contigo por cima d'água. Pedro só fazia que Jesus obedecia. Jesus falou assim: vem, Pedro. Se existe alguém que gosta de patrocinar sonhos, sou eu. Você tem um sonho de andar por cima d'água, pode vir que eu estou te esperando. Qual era o lugar mais seguro, gente, naquele momento ali? Dentro do barco. Só que quem fica dentro do barco só conta milagres que acontecem na vida dos outros. Os 11 que ficaram no barco falam assim: eu vi um homem andando por cima d'água. Mas aquele que saiu de dentro do barco falou assim: esse homem que eles estão falando sou eu. A gente precisa desapegar. Se a gente quiser chegar longe, a gente precisa deixar o conforto, deixar a segurança. E foi isso que o Bartimeu fez. O estorvo que estava segurando, impedindo ele de chegar até Jesus, ele lançou e foi ter com Jesus. Número 10, penúltimo estorvo que às vezes nos alcança e nos impede é o estorvo chamado desatenção. Jesus chega para ele e pergunta assim: Bartimeu, o que queres que te faça? Para mim, para você, está lógico, está claro, está óbvio. Alguém que tinha todo o poder, alguém que ressuscitara a morte, alguém que curara a leprosa, alguém que fez coxo andar, alguém que expulsou o demônio, alguém que fez mar acalmar, alguém que podia tudo, e eu estou diante dele. Parecia lógico Jesus perguntar isso a Bartimeu. Bartimeu saber o que ele queria. Ele sabia o que ele queria. Mas quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus estava querendo ver se Bartimeu estava no foco. Observe aqui uma sequência lógica. Bartimeu estava, no início da nossa narrativa, à beira do caminho, fazendo o quê? Isso aí. Isso aí mesmo que ele estava fazendo, gente. Mendigando, não é isso que vocês pensaram? Mendigando, isso aí. Mendigando. Jesus chega para ele, aliás, ele chega para Jesus e ele tinha o desejo de ser o quê? Curado. Mas aí Jesus pergunta uma outra coisa. Jesus pergunta assim: o que você quer? Ele podia pedir outra coisa que não fosse curado. Mas o foco dele, a atenção dele, a mira dele, o objetivo dele é: eu quero ficar bom, eu quero ficar curado, eu quero ver, ou eu quero voltar a ver, se era o caso dele. A gente não pode impedir, ou não pode deixar que a desatenção, a falta de foco, a nossa mira, o nosso objetivo nos tire de busca do nosso sonho. E por último, o último estorvo que a gente precisa estar atento para que a gente possa alcançar o nosso anelo, o nosso objetivo, o nosso desejo, o nosso sonho, é a fé. No caso aí, o estorvo é incredulidade. Ele chega para Jesus e diz para Jesus assim: eu quero ver. E Jesus simplesmente vai dizer assim: vai. Você tem fé suficiente. Jesus diz para ele: a tua fé te salvou. E logo ele viu, e a Bíblia diz que ele viu e foi seguindo Jesus pelo caminho. A fé, segundo Hebreus capítulo 11, diz assim: olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Depois vai dizer lá na frente: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque necessário é que aqueles que se aproximam de Deus creem em duas coisas. Primeiro, que Ele existe. E segundo, que é galardoador daqueles que invocam. Todos os exercícios e todas as atividades que o Bartimeu fez, e ele fez, não seria coroado sem essa última aí. E eu termino a minha palavra nessa noite dizendo: nós podemos
trabalhar, fazer, esmerar, mas se a gente não tiver essa última aí, a fé, ou seja, se a gente permitir que a incredulidade nos atrapalhe, todos os nossos sonhos e objetivos irão por água abaixo. Eu não sei quais são as metas estabelecidas por você nesse período. Sei de alguns, tem gente que compartilha comigo, eu estou com um projeto assim, estou com um projeto assim, atrasou aqui, e eu falo, estou orando. Mas uma coisa eu posso garantir a vocês, mesmo que você não tenha todos esses estorvos que eu mencionei aqui, talvez tenha mais ou talvez tenha menos, mas terá estorvo, terá dificuldades. Mas o desafio é, não deixe que o estorvo atrapalhe a busca do seu sonho, do seu anelo. Todas as pessoas que foram buscar algo em Jesus, todas elas encontraram alguma ou algumas dificuldades. Conosco não será diferente. Então, que a gente possa aprender, como aprendeu com Bartimeu nessa noite, que a gente, como crente em Cristo Jesus, a gente não vai desistir nunca. Às vezes podemos até nos render, mas desistir, jamais. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe e que a gente possa cumprir o nosso propósito para alcançar os nossos sonhos. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Eu quero que você coloque diante de Deus aí o seu sonho. Talvez você tenha visto em alguma dessas citações, algumas coisas, algumas rotas que você tem que corrigir. Entenda que o que é para você fazer, é para você fazer. O que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Coloque diante dele o seu sonho, para que ele possa abençoar e ele possa ajudar. Se você desejar, coloque a mão no seu coração. O nosso coração é a sede da nossa vida, do nosso sentimento, do nosso pensamento, do nosso ser. E nós estamos colocando os nossos sonhos diante do Senhor. E eu quero orar pelos seus sonhos, mas eu quero pedir que você, nesse momento, você mesmo possa colocar diante do Senhor o seu sonho para esse final, ou para essa segunda metade desse ano. E ao colocar, você possa dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor me oriente, me dirige e me faça ser perseverante na busca do meu sonho. Ó Deus, nós queremos agradecer mais uma vez, e agradecemos porque com Bartimeu nós aprendemos com certeza muitas lições, e nós queremos, ó Deus, voltar para a nossa casa daqui a pouco, para essa semana, e para este segundo período do ano, desafiados a não desistir do nosso sonho. Primeiro porque nós temos, ó Deus, um Deus que nos garante, um Deus que nos abençoa, um Deus que nos manda companhia, anjos, manda, ó Deus, sentinelas como bondade e misericórdia, um Deus que nos anima, um Deus que nos fortalece, como nos diz a Tua Palavra. Então nós não temos motivo para desanimar. Nós colocamos os nossos sonhos diante do Senhor. Cremos que o Senhor tem o melhor para nós. E nós queremos glorificar ao Senhor. Não deixa, ó Deus, que os empecilhos, os estorvos, façam-nos desistir. E ao alcançarmos, ó Deus, se são sonhos para este final do ano, nós queremos, quando chegar o final do ano, a gente possa dar ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor, porque nós sabemos que só o Senhor é digno de receber a nossa adoração. Fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos.